Jessica Morrison nunca tinha sido particularmente religiosa, mas o desespero tem uma maneira de levar as pessoas a lugares onde elas nunca iriam. Aos 24 anos, ela se mudou para Atlanta 3 meses antes, com o sonho de entrar na indústria musical, mas acabou trabalhando como garçonete em uma lanchonete em Buckhead, mal conseguindo pagar o aluguel de seu apartamento em East Atlanta. A igreja pentecostal Eternal Grace ficava em uma esquina no sudoeste de Atlanta, com sua fachada branca brilhando sob o sol da Geórgia. Jessica havia passado por ela dezenas de vezes a caminho de seu segundo emprego em uma lavanderia, mas nunca havia entrado até aquela manhã úmida de domingo em junho, quando o aviso de despejo do seu senhorio parecia um peso em sua bolsa. A igreja estava lotada de famílias vestidas com suas melhores roupas de domingo. O ar estava pesado com perfume e o som da música gospel que saía do coro. Jessica sentou-se em um banco ao fundo, sentindo-se deslocada com seu vestido simples de algodão e seus cabelos loiros morango presos em um rabo de cavalo. Ela tinha vindo porque sua colega de trabalho, Keisha, mencionou que o pastor William Hartley às vezes ajudava os membros da congregação com assistência financeira, especialmente jovens que estavam tentando se estabelecer. O pastor Hartley subiu ao púlpito com a confiança de um homem com metade da sua idade. Aos 72 anos, ele era alto e magro, com cabelos grisalhos penteados para trás e um rosto que mantinha traços bonitos, apesar das rugas profundas marcadas por 7 décadas. Sua voz ressoava pela igreja com autoridade experiente, e seu sermão sobre redenção e segundas chances era proferido com o tipo de carisma que construíra sua congregação, ao longo de 40 anos de ministério. Após o culto, Keisha apresentou Jessica ao pastor durante a hora de confraternização no porão da igreja. Seu aperto de mão era caloroso, seu sorriso genuíno, seus olhos de um azul penetrante que pareciam olhar diretamente através dela. "Irmã Jessica", disse ele, seu sotaque sulista suavizando as palavras. "Keisha me disse que você é nova em Atlanta, tentando encontrar seu caminho. O Senhor traz pessoas à nossa porta por uma razão." Eles conversaram por 20 minutos sobre a situação dela, seus sonhos musicais fracassados, suas dívidas crescentes. O pastor Hartley ouviu com o que parecia ser compaixão genuína, acenando com a cabeça nos momentos certos, oferecendo palavras de encorajamento que pareciam pessoais, em vez de genéricas. Antes de ela sair, ele colocou um cartão de visita em sua mão. "Venha ao meu escritório amanhã à noite", disse ele baixinho. "Eu aconselho jovens em transições difíceis. Talvez eu possa ajudar a guiá-la em direção às oportunidades que o Senhor preparou." Jessica saiu da igreja sentindo-se mais leve do que em meses. Sem saber que o pastor William Hartley havia usado essas mesmas palavras com outras 4 jovens nos últimos 6 anos, e que nenhuma delas havia sobrevivido para contar o que aconteceu em sua consulta particular. O escritório do pastor ficava em um prédio separado atrás da igreja principal, uma modesta estrutura de tijolos que abrigava escritórios administrativos e salas de aconselhamento. Jessica chegou às 6:30 da tarde de segunda-feira, bem quando o calor da Geórgia começava a diminuir. O estacionamento estava quase vazio, apenas com o Cadillac preto do pastor Hartley e alguns outros veículos que ela supôs pertencerem aos participantes do estudo bíblico noturno. A mesa da recepcionista estava vazia no pequeno saguão. Uma nota escrita à mão orientava os visitantes a tocar a campainha. Antes que Jessica pudesse tocá-la, o pastor Hartley apareceu no corredor, com um sorriso caloroso e acolhedor. Ele havia trocado seu terno de domingo por calças caque e uma camisa branca impecável, com as mangas enroladas até os cotovelos, o que o tornava mais acessível e menos formal. "Irmã Jessica, bem na hora", disse ele, apontando para o corredor. "Meu escritório fica logo ali atrás. Teremos total privacidade para nossa conversa." Seu escritório era maior do que ela esperava, com estantes do chão ao teto repletas de livros teológicos
e fotografias emolduradas do pastor Hartley, com várias autoridades e celebridades que visitaram a igreja ao longo das décadas. Uma grande mesa de mogno dominava um lado da sala, mas ele a guiou até uma área de estar com 2 poltronas confortáveis posicionadas perto de uma janela, com vista para um pequeno jardim. Acho que mesas formais criam barreiras, explicou ele, acomodando-se na cadeira. Quando aconselhamos, precisamos ser iguais diante do Senhor. Apenas 2 almas em busca de orientação. Durante a primeira hora, a conversa deles pareceu genuína. O pastor Hartley fez perguntas perspicazes sobre a infância dela no interior do Tennessee, seu relacionamento difícil com o pai, seus sonhos de cantar que a levaram a Atlanta. Ele compartilhou histórias de sua própria juventude, suas lutas com a fé, sua falecida esposa, que havia partido 5 anos antes. Jessica se viu relaxando, abrindo-se de uma forma que não fazia com ninguém, desde que se mudara para a cidade. Você me lembra, Sarah, disse ele suavemente, com os olhos distantes. Minha esposa, quando era jovem. O mesmo fogo, a mesma determinação de fazer a diferença neste mundo. Ele se levantou e foi até um armário contra a parede, pegando 2 taças de cristal e uma garrafa sem marca cheia de um líquido âmbar escuro. Sarah costumava fazer isso, disse ele com a voz cheia de emoção. Uma receita de família passada por gerações de seu povo na Louisiana. Ervas, raízes, mel de colmeias locais. Ela chamava de seu tônico reconfortante. Sempre dizia que ajudava almas perturbadas a encontrar seu caminho. Jessica hesitou, enquanto ele servia generosas quantidades nas 2 taças. Ela nunca foi muito de beber, e algo sobre aceitar álcool de um pastor em seu escritório particular parecia inadequado. Mas seu rosto exibia uma tristeza tão genuína, um calor tão grande, que recusar parecia cruel. Há novos começos, disse o pastor Hartley, levantando sua taça. O líquido era doce no início, com sabores que Jessica não conseguia identificar. Por baixo do mel, ela sentiu um gosto terroso, quase metálico, e ervas que faziam sua língua formigar. O pastor tomou um gole de seu copo, embora ela tenha notado que ele mal molhou os lábios antes de colocá-lo de lado. Fale-me sobre sua música, disse ele, inclinando-se para a frente. O que você canta? O que fala a sua alma? Quando Jessica começou a responder, sentiu um calor se espalhar pelo peito e pelos membros. Uma leveza agradável que fez o quarto parecer mais suave nas bordas. A voz do pastor assumiu uma qualidade quase melódica, suas perguntas se tornando mais pessoais, mais íntimas. Há quanto tempo ela não tinha um relacionamento? Ela se sentia solitária aqui em Atlanta. O que ela mais desejava neste mundo? A conversa ficou confusa. Jessica lembrou-se de ter rido de algo que ele disse, lembrou-se dele aproximando a cadeira, sua mão em seu joelho parecendo paternal no início. Depois menos. Ela lembrou-se de estar de pé, a sala inclinando-se ligeiramente, o braço do pastor Hartley em volta de sua cintura, guiando-a por uma porta que ela não havia notado antes. Há uma área de descanso. Sua voz parecia vir de longe. Você precisa se deitar por um momento. Deixar o tônico de Sarah fazer efeito. A sala além era escura, mobiliada simplesmente com um sofá-cama e iluminação suave. As pernas de Jessica pareciam instáveis. Seus pensamentos nadavam em mel. Ela estava ciente de estar deitada, da voz do pastor Hartley continuando seu fluxo constante de palavras que ela não conseguia entender muito bem, de suas mãos que pareciam tão paternas agora tocando-a de maneiras que sua mente nublada sabia que eram erradas, mas não conseguia resistir. O último pensamento claro que Jessica teve antes de tudo se dissolver em sensações fragmentadas foi a percepção de que aquilo não era aconselhamento algum, e que ela havia entrado voluntariamente em algo muito mais perigoso do que mero desespero financeiro. Jessica acordou com luzes fluorescentes zumbindo acima de sua cabeça e o cheiro acre de limpador industrial. Por um momento desorientador, ela não conseguiu identificar onde estava. As telhas do teto estavam manchadas de água.
as paredes pintadas daquele bege institucional encontrado em escolas e prédios governamentais. Sua boca tinha gosto de cobre e terra. Sua cabeça latejava com uma ressaca diferente de qualquer outra que ela já tivesse sentido antes. Ela ainda estava na sala atrás do escritório do pastor Hartley, deitada no sofá-cama totalmente vestida, mas com os sapatos cuidadosamente colocados no chão ao lado dela. A pálida luz da manhã entrava por uma pequena janela perto do teto. De acordo com seu celular, eram 6h15 da manhã de terça-feira. Ela ficou inconsciente por quase 12 horas. Jéssica sentou-se lentamente, imediatamente se arrependendo do movimento quando uma náusea tomou conta de seu estômago. Sua pele parecia estranha, muito apertada e muito fria, apesar do calor do verão de Atlanta já se acumulando lá fora. Quando tentou se levantar, suas pernas tremeram com uma fraqueza que parecia emanar do fundo de seus ossos. O escritório principal estava vazio, silencioso na quietude da madrugada. O pastor Hartley não estava em lugar nenhum, e a porta do estacionamento estava destrancada. Jéssica cambaleou para fora, entrando no amanhecer úmido da Geórgia, apertando os olhos contra a luz do sol que parecia anormalmente brilhante e forte para seus olhos. Seu carro estava sozinho no estacionamento. Ela tinha vagas lembranças da voz do pastor, de suas mãos, da sensação de algo vital sendo retirado dela a cada respiração. Mas os detalhes permaneciam frustrantemente confusos, como tentar se lembrar de um sonho que se dissolveu ao acordar. A viagem de volta para seu apartamento levou o dobro do tempo normal. Jéssica teve que parar 3 vezes, dominada por ondas de tontura e náusea. No espelho retrovisor, seu rosto parecia pálido, quase cinza, com olheiras que a faziam parecer anos mais velha do que seus 24 anos. Dentro de seu apartamento, Jéssica tirou as roupas e ficou debaixo de um chuveiro escaldante, tentando lavar a sensação de contaminação que se agarrava à sua pele. Foi quando ela percebeu a descoloração, marcas avermelhadas difusas se espalhando pela parte inferior do abdômen, que pareciam quase hematomas, mas tinham uma sensação diferente sob seus dedos, sensíveis e anormalmente quentes. Ao meio-dia, as marcas haviam escurecido para roxo e se espalhado. Jéssica ligou para os 2 empregos dizendo que estava doente, com a voz pouco acima de um sussurro. A fraqueza havia se intensificado, deixando-a incapaz de ficar em pé por mais de alguns minutos, sem que sua visão ficasse embaçada nas bordas. Ela tentou comer biscoitos da despensa, mas não conseguiu manter nada no estômago. O que mais a assustava era o cheiro. Um odor azedo e orgânico parecia emanar de seu próprio corpo, ficando mais forte com o passar das horas. Ela tomou banho 3 vezes, mas nada adiantou. Quando finalmente reuniu coragem para se examinar mais de perto, Jéssica viu que a descoloração havia adquirido um tom acinzentado nas bordas, e a pele ali estava fria e ligeiramente dormente ao toque. Keisha ligou às 4 da tarde, com a voz cheia de preocupação. "Garota, você está bem? Disseram que você ligou para os 2 empregos dizendo que estava doente. Isso não é típico de você." Jéssica queria contar tudo. Queria explicar sobre o pastor Hartley, a bebida e o fato de ter acordado 12 horas depois. Mas a vergonha impediu que as palavras saíssem de sua boca. Como ela poderia admitir que tinha sido tão estúpida, tão confiante? O que exatamente ela diria que tinha acontecido? Ela não conseguia se lembrar com clareza suficiente para fazer acusações. E quem acreditaria nela? Afinal, ele era o pastor William Hartley, líder amado da Eternal Grace há 40 anos. "É só uma indisposição estomacal." Jéssica mentiu com a voz fraca. "Estarei bem em 1 ou 2 dias." Mas ela não ficaria bem. À medida que a noite de terça-feira se aproximava, a dor começou a se intensificar, uma sensação de queimação que se espalhava do seu centro para os membros. Jéssica deitou no chão do banheiro, fraca demais para voltar para a cama, observando a descoloração se espalhar pelo seu torso como dedos escuros alcançando seu coração.
Na quarta-feira de manhã, ela sabia que precisava de ajuda. Mas quando tentou ligar para o 911, suas mãos tremiam tanto que ela não conseguia segurar o telefone. O último pensamento claro que Jessica teve antes de perder a consciência foi que o pastor Hartley tinha feito isso com ela e que, em algum lugar de Atlanta, ele estava se preparando para fazer o mesmo com outra pessoa. Keisha encontrou Jessica na quarta-feira à tarde, depois que ela faltou ao trabalho no restaurante pelo segundo dia consecutivo, e não respondia às ligações nem às mensagens de texto. Usando a chave reserva que Jessica lhe dera para emergências, ela entrou no apartamento e seguiu o cheiro até o banheiro, onde sua amiga estava inconsciente no chão frio de azulejos. Os paramédicos chegaram em 8 minutos, e suas expressões mudaram de preocupação rotineira para alarme quando avaliaram o estado de Jessica. Seus sinais vitais estavam fracos e irregulares. Sua pele apresentava uma descoloração extensa que, segundo um deles murmurou, não correspondia a nenhum padrão de infecção que ele tivesse visto em 15 anos de trabalho. Eles a levaram às pressas para o Grady Memorial Hospital, o principal centro de trauma de Atlanta, com luzes e sirenes abrindo caminho no trânsito da tarde. O Dr. Michael Chen era médico de emergência no Grady há 7 anos, tratando de tudo, desde ferimentos à bala até overdoses, em um dos prontos-socorros mais movimentados da cidade. Mas quando examinou Jessica Morrison, ele se viu pegando o telefone para ligar para o especialista em doenças infecciosas, depois para a equipe de toxicologia e, finalmente, para seu supervisor, porque nada em seu quadro clínico fazia sentido do ponto de vista médico. O tecido dela está necrosando a uma velocidade que eu nunca vi, explicou o Dr. Chen à equipe reunida 2 horas depois. Começou na região pélvica e está se espalhando sistematicamente pela parte inferior do abdômen. Mas todos os exames deram negativo. Nenhuma bactéria, nenhum vírus, nenhuma infecção fúngica. A contagem de glóbulos brancos dela está altíssima, mas não conseguimos identificar o que o corpo dela está combatendo. O exame toxicológico revelou traços de compostos que eles não conseguiram identificar completamente. Alcaloides herbais que não correspondiam a nenhuma droga conhecida. Quando Jessica recuperou brevemente a consciência naquela noite, delirando de febre, ela repetia 3 palavras: a bebida do pastor Hartley. Uma enfermeira com 20 anos de experiência no Grady ouviu essas palavras e sentiu um frio na barriga. Ela chamou o Dr. Chen de lado no corredor, falando em voz baixa e urgente. Preciso que você pegue alguns arquivos, nomes das pacientes. Destiny Williams, internada em abril de 2018. Shanice Robinson, junho de 2020. Angela Hayes, novembro de 2022. Lembro-me delas porque todas morreram aqui, com os mesmos sintomas, a mesma morte inexplicável de tecidos. E lembro-me de outra coisa. Todas mencionaram ter sido aconselhadas por pastores ou anciãos da igreja antes de adoecerem. A doutora Chen passou aquela noite no departamento de registros médicos, retirando arquivos que pintaram um quadro horrível. 3 mulheres jovens com idades entre 21 e 26 anos, todas previamente saudáveis, todas mortas dentro de uma semana após a admissão por necrose sistêmica rápida. Os médicos assistentes documentaram sua confusão, sua incapacidade de encontrar um agente causador, sua frustração ao verem vidas jovens se esvaírem, apesar de todas as intervenções que a medicina moderna poderia oferecer. Na quinta-feira de manhã, a detetive Lisa Armstrong, da Unidade de Crimes Graves do Departamento de Polícia de Atlanta, estava na UTI, olhando através do vidro para Jessica Morrison, que estava inconsciente. Aos 42 anos, Armstrong havia investigado assassinatos, estupros e todas as variações de crueldade humana que Atlanta tinha a oferecer. Mas os registros médicos que o Dr. Chen havia compartilhado sugeriam algo que estava fora dos parâmetros criminais normais. 4 mulheres em 6 anos, mesmos sintomas, mesmo resultado, disse Armstrong revisando suas anotações.
e sua paciente mencionou um pastor. As anotações de admissão de Destiny Williams mencionam aconselhamento pastoral, confirmou o Dr. Chen, abrindo os registros digitais em seu tablet. A família de Shanice Robinson disse à assistente social que ela estava recebendo orientação espiritual para a depressão. Angela Hayes tinha "ancião da igreja" escrito em suas informações de contato de emergência. Armstrong pediu à sua equipe para obter os registros telefônicos, contas de mídia social e extratos de cartão de crédito das 4 mulheres. As conexões surgiram lentamente, mas de forma inegável. Destiny Williams havia participado de 3 cultos na Igreja Pentecostal Eternal Grace no mês anterior à sua morte. Shanice Robinson havia postado uma foto no Instagram marcada na mesma igreja. Os registros bancários de Angela Hayes mostravam uma doação para a Eternal Grace 2 semanas antes de sua admissão no Grady. E todas as 4 mulheres haviam se encontrado em particular com o pastor William Hartley para sessões de aconselhamento nas semanas anteriores ao adoecimento. Na quinta-feira à noite, Armstrong sentou-se em seu carro do lado de fora da Igreja Pentecostal Eternal Grace, observando os fiéis chegarem para os cultos noturnos. Através do para-brisa, ela podia ver o pastor Hartley cumprimentando os fiéis na porta, seus cabelos grisalhos brilhando sob as luzes da entrada, seu sorriso caloroso e acolhedor. Ele parecia o avô idealizado de todos, um pilar da comunidade, um homem que dedicou sua vida ao serviço espiritual. Ele também parecia um serial killer que vinha caçando mulheres jovens à vista de todos por pelo menos 6 anos, usando sua posição de confiança e autoridade para selecionar vítimas vulneráveis, isoladas e improváveis de serem acreditadas, se tentassem denunciar o que ele lhes havia feito antes que os sintomas as tornassem incapazes de falar. A detetive Armstrong não tinha provas suficientes para um mandado. 4 mulheres que frequentavam a mesma igreja não eram prova de um crime, mesmo com as mortes suspeitas. Ela precisava de algo concreto, algo que convencesse um juiz de que o pastor William Hartley era mais do que apenas um conselheiro espiritual, que teve a infelicidade de conhecer mulheres que morreram de doenças misteriosas. Ela começou com uma verificação de antecedentes. Hartley nasceu na zona rural do Mississippi em 1951. Foi ordenado em um pequeno seminário pentecostal na Louisiana em 1974 e serviu em várias igrejas em todo o sul antes de fundar a Eternal Grace em Atlanta em 1983. Sua esposa Sarah morrera em 2018 devido ao que os registros médicos listavam como causas naturais relacionadas à idade avançada, embora Armstrong tenha notado que ela tinha apenas 64 anos. Os registros financeiros mostravam que Hartley vivia modestamente com seu salário pastoral, sem transações bancárias incomuns, sem contas ocultas. Suas declarações de imposto de renda estavam em dia há décadas. No papel, ele era exatamente o que parecia ser: um ministro dedicado que passou a vida servindo a sua comunidade. Mas Armstrong havia aprendido a confiar em seus instintos acima da papelada, e todos os seus instintos gritavam que Hartley era perigoso. Na sexta-feira de manhã, ela recebeu uma ligação do Dr. Chen. Jessica Morrison está lúcida. Ela está pedindo para falar com a polícia. Armstrong chegou ao Grady em 20 minutos. Jessica parecia ter envelhecido 20 anos em 4 dias. Sua pele estava com uma palidez acinzentada, a necrose tecidual visível como manchas escuras se espalhando por seus braços expostos. Mas seus olhos estavam claros, focados com a determinação de alguém que sabia que o tempo estava se esgotando. Ele me drogou, disse Jessica, sua voz pouco acima de um sussurro. A bebida que ele me deu, ele chamou de receita da família de sua esposa, ervas e raízes da Louisiana. Ele disse que me ajudaria a encontrar meu caminho, mas era outra coisa. Algo que me deixou fraca, fez tudo ficar embaçado. Ele te agrediu? Perguntou Armstrong gentilmente. Acho que sim. Não consigo me lembrar claramente, mas sei que ele fez algo comigo enquanto eu estava inconsciente. Quando acordei, me senti vazia, como se algo tivesse sido tirado de dentro de mim.
A mão de Jessica moveu-se para o abdômen, onde a pior parte da necrose havia começado. Ele já fez isso antes, não é? Não sou a primeira. Armstrong mostrou a ela fotos de Destiny Williams, Shanice Robinson e Angela Hayes. O rosto de Jessica se contorceu com o reconhecimento e a dor. Elas se parecem comigo, jovens, sozinhas, desesperadas. É isso que ele escolhe, não é? Garotas que não farão falta imediatamente, que não serão acreditadas se tentarem contar a alguém. Ajude-me a detê-lo, disse Armstrong. Conte-me tudo o que você se lembra sobre aquele escritório, aquela sala, qualquer coisa que possa nos ajudar a construir um caso. Jessica falou por 40 minutos, descrevendo detalhes que se provariam cruciais. A garrafa sem marca com o líquido escuro. A porta escondida para a sala atrás do escritório dele. O fato de ele mal ter bebido do próprio copo. Os copos de cristal, que Jessica lembrava terem um padrão gravado em comum. Mais importante ainda, Jessica lembrou-se de ter visto outras fotografias no escritório dele, além das de visitantes famosos e dignitários. Fotos pessoais em uma estante atrás da mesa dele, incluindo várias de mulheres jovens que ela não reconhecia, todas mais ou menos da mesma idade, todas sorrindo ao lado do pastor Hartley, com o que parecia ser afeto e confiança genuínos. Armstrong saiu do hospital com provas suficientes para solicitar um mandado de busca. Na sexta-feira à tarde, ela estava diante de um juiz, apresentando registros médicos, depoimentos de testemunhas e o padrão de mortes diretamente ligadas às sessões de aconselhamento particular de Hartley. A juíza, uma mulher que já tinha visto muitos predadores se esconderem atrás de cargos de respeito, assinou o mandado. A equipe de busca invadiu os escritórios da igreja na sexta-feira à noite, bem quando o sol se punha sobre Atlanta. O pastor Hartley abriu a porta com seu sorriso caloroso característico, que vacilou apenas um pouco quando Armstrong lhe mostrou o mandado. Não entendo, disse ele com a voz carregando aquele tom ensaiado de inocência confusa. O que vocês poderiam estar procurando? A sala atrás do seu escritório, disse Armstrong observando seu rosto com atenção. Aquela com o sofá-cama onde você aconselha jovens mulheres em particular. Algo brilhou nos olhos de Hartley, desaparecendo tão rapidamente que Armstrong quase não percebeu. Medo ou talvez cálculo. Não tenho nada a esconder, disse ele afastando-se. Procurem o que precisarem procurar. O que eles encontraram nas 3 horas seguintes revelaria que o pastor William Hartley estava escondendo muitas coisas. A equipe de evidências encontrou primeiro a garrafa sem identificação, escondida em um armário trancado no escritório particular de Hartley. O líquido âmbar escuro dentro dela seria posteriormente analisado pelo laboratório do Departamento de Investigação da Geórgia, revelando uma mistura complexa de compostos à base de ervas, incluindo acônito, beladona e vários alcaloides derivados de plantas nativas das regiões pantanosas da Louisiana. Misturados a esses compostos, havia traços de substâncias que o laboratório não conseguiu identificar completamente. Substâncias que pareciam destinadas a induzir sugestionabilidade, comprometimento da memória e uma resposta fisiológica profunda que os médicos legistas levariam meses para tentar compreender. Na sala atrás do escritório, os técnicos forenses encontraram evidências biológicas de várias pessoas no sofá-cama, apesar das tentativas óbvias de limpeza. As amostras de DNA acabariam por corresponder não apenas a Jessica Morrison, mas também a Angela Hayes e Shanice Robinson. O DNA de Destiny Williams foi encontrado em um cobertor guardado em um armário que Hartley aparentemente não conseguiu se desfazer. Mas a evidência mais condenatória veio dos arquivos pessoais de Hartley, meticulosamente guardados em uma gaveta trancada de sua mesa. Anotações de aconselhamento sobre 17 mulheres jovens ao longo de 12 anos, cada entrada documentando suas vulnerabilidades com precisão clínica. Dificuldades financeiras, afastamento familiar, recuperação de vícios, rompimentos recentes. Hartley vinha catalogando suas presas,
identificando quais mulheres de sua congregação estavam isoladas o suficiente para serem alvos, desesperadas o suficiente para aceitar aconselhamento particular e improváveis o suficiente para serem imediatamente acreditadas se relatassem o que aconteceu. Fotografias guardadas nesses arquivos mostravam mulheres em vários estágios do que parecia ser a mesma progressão que Jessica estava passando. Algumas pareciam apenas cansadas e pálidas. Outras exibiam sinais visíveis de necrose tecidual, fotografadas com precisão documental imparcial. 7 das mulheres nessas fotografias foram posteriormente identificadas como tendo morrido em hospitais na Geórgia e estados vizinhos na última década, todas por falência orgânica sistêmica inexplicável que os médicos atribuíram a infecções desconhecidas ou toxinas ambientais. O detetive Armstrong encontrou o pastor Hartley em seu escritório, sentado calmamente à sua mesa enquanto a equipe de busca trabalhava ao seu redor. Sua compostura havia retornado, seu rosto assumiu uma expressão de aceitação serena. "Você vai tentar transformar isso em algo maligno", disse ele baixinho, "sobre um monstro que atacava meninas inocentes. Mas você não entende o que encontrou." "Então me explique", disse Armstrong, ligando sua câmera corporal para gravar sua declaração. A avó de Sarah era uma traiteur, uma curandeira das paróquias do Bayou. Ela entendia coisas que a medicina moderna não reconhece, como a força vital pode ser transferida, redirecionada, usada para sustentar uma vida a partir de outra. Sarah me ensinou antes de falecer, me fez prometer continuar a prática. Sua voz não demonstrava remorso, apenas uma certeza perturbadora. Aquelas meninas já estavam perdidas, à deriva e sem propósito. Eu dei sentido às suas vidas, permitindo que sua energia sustentasse meu ministério, minha capacidade de guiar outras pessoas para a salvação. Armstrong sentiu-se mal ao ouvi-lo racionalizar as 17 vítimas como prática espiritual. "Você as assassinou. Você as drogou, agrediu e infectou com algo que destruiu seus corpos por dentro. Eu prolonguei meus anos de serviço", corrigiu Hartley. "O Senhor precisa que seus pastores permaneçam fortes, vitais, capazes de liderar seu rebanho. O que tirei delas me permitiu continuar seu trabalho." A prisão foi tranquila, quase anticlimática. Hartley não resistiu quando Armstrong leu seus direitos. Não protestou quando os policiais o levaram para fora da igreja que ele havia construído. Os fiéis que chegavam para os cultos da noite de sexta-feira assistiram confusos e com o horror crescente, enquanto seu líder espiritual era colocado na parte de trás de uma viatura policial, seus cabelos prateados brilhando sob as luzes piscantes. Jessica Morrison morreu no sábado de manhã às 6h23. Seu corpo finalmente sucumbindo à destruição sistemática que a mistura de Hartley havia iniciado. O Dr. Chen segurou sua mão nos momentos finais, prometendo que seu testemunho ajudaria a garantir que Hartley nunca mais machucasse ninguém. Keisha chegou alguns minutos tarde demais, desabando no corredor fora da UTI, sua dor ecoando pelos corredores estéreis. O julgamento levaria 18 meses para chegar ao tribunal. Os advogados de defesa de Hartley argumentaram que as provas eram insuficientes, alegaram que a mistura de ervas era um remédio tradicional inofensivo e sugeriram que as mulheres haviam morrido por causas não relacionadas. Mas as provas forenses, o DNA, as fotografias e o testemunho de 2 outras mulheres que haviam sobrevivido à exposição inicial após encontros únicos com Hartley se mostraram esmagadores. Em dezembro de 2025, William Hartley foi condenado por 4 acusações de homicídio qualificado, 7 acusações de homicídio voluntário e várias acusações de agressão sexual e agressão facilitada por drogas. Aos 74 anos, ele foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, em uma prisão estadual da Geórgia, onde morreria 3 anos depois de complicações de pneumonia. A Igreja Pentecostal Eternal Grace
fechou suas portas definitivamente no início de 2025. O prédio ficou vazio por 2 anos antes de ser comprado por uma organização comunitária e convertido em um abrigo para mulheres, uma pequena redenção pelo horror que se desenrolou dentro de suas paredes. A detetive Armstrong manteve a foto de Jessica Morrison em sua mesa, um lembrete de que os predadores muitas vezes se escondem atrás das próprias instituições destinadas a proteger os vulneráveis e que a confiança dada de forma muito livre pode se tornar uma arma em mãos experientes.